Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade, uma programação especial para você ficar atualizado sobre a pandemia do coronavírus. Também vamos falar sobre o Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia. Tem entrevista com advogado e especialistas da área de saúde dão dicas para enfrentarmos a quarentena da melhor maneira. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Tarobá Cidade, que está só começando. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 27 casos de coronavírus no Paraná. O boletim foi divulgado ontem, no início da noite. Agora, o estado já totaliza 97 casos confirmados da doença. São 14 homens e 13 mulheres com idade entre 20 e 77 anos. Os novos casos foram confirmados em Curitiba, Pinhais, Foz do Iguaçu, Maringá, Ponta Grossa, Faxinal, Campo Mourão e também em São Paulo. Londrina não teve aumento no número de casos da Covid-19. A cidade permanece com 3 pacientes que contraíram a doença. Até o momento, o Paraná não tem nenhum caso registrado de transmissão comunitária e nenhuma morte. Em todo o país, são 2.555 casos confirmados e 59 mortes. Na Inglaterra, o príncipe Charles está com coronavírus, como informa de Londres o correspondente internacional Philip Killing. O coronavírus chegou à realeza britânica. O príncipe Charles, de 71 anos, primeiro na linha de sucessão ao trono, testou positivo. A rainha Elizabeth, de 93 anos, e o marido dela, o príncipe Philip, de 98, estão há mais de uma semana isolados no castelo de Windsor, que fica a meia hora da capital Londres. Charles se encontrou com a monarca pela última vez no dia 12 de março. O Brasil tem uma vantagem em relação à Europa porque o coronavírus chegou depois. Então dá para olhar o que está acontecendo aqui e tomar medidas para evitar um colapso do sistema de saúde. Eu conversei com uma médica brasileira que trabalha em um dos melhores hospitais de Londres e ela relatou que a situação está complicada. Bárbara é patologista e teve as férias suspensas. Ela está passando por treinamento sobre a Covid-19 para atender no pronto-socorro quando chegar a hora. Estamos recebendo treinamento para ir para a emergência ou para a enfermaria mesmo. Então, todos os médicos já estão sabendo disso, estão convocados. 65 mil aposentados foram chamados para atender, porque realmente o número de doentes entrando na emergência, a gente não tem capacidade o suficiente para atender esses pacientes. Ela explica por que os jovens precisam se proteger. Não é a maioria é idoso, mas tem sim. Então, um apelo para os jovens é que vocês não são imunes, vocês estão, sim, propensos a contrair o vírus e é o que eu falei algumas vezes, é uma loteria. E a gente pode arriscar, ganhar ou perder. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel recebeu a contraprova que confirmou o resultado negativo para a Covid-19. O parlamento aprovou um pacote de 750 bilhões de euros para lidar com os impactos do coronavírus na economia. É a maior ajuda financeira desde a Segunda Guerra Mundial. A ONU lançou um plano de resposta humanitária no valor de 2 bilhões de dólares para ajudar os países mais pobres a lidar com a crise até dezembro. Em Genebra, na Suíça, a Organização Mundial da Saúde defendeu as medidas de isolamento adotadas por muitos países como forma de ganhar tempo e aliviar a pressão sobre os sistemas de saúde. O diretor da OMS diz que essa é uma segunda janela de oportunidade para fazer mais testes e ampliar a rede de atendimento. Segundo o país mais populoso do mundo, a Índia viveu hoje o primeiro dia de quarentena total. As restrições para a população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas devem durar pelo menos 21 dias. Apesar da pandemia, os especialistas em economia estão otimistas para os próximos meses. A previsão é de um impulso considerável quando terminar a quarentena. Enquanto isso, as vendas pela internet só crescem. O centro continua assim, praticamente vazio. As pessoas estão em casa e começam as preocupações com os gastos extras. Sim, tem essa questão econômica, mexe muito, né? Questão da bolsa e tal. Então a gente precisa reduzir um pouco alguns gastos para diminuir bastante também, mas para se manter, né? Tem gastado com o quê? Principalmente é questão básica, assim, alimentação, né? Daí já outras questões a gente vai resolvendo, vai dando uma economizada. Aumenta, né? Aumenta, porque daí fica em casa, gasta mais. Com certeza. E tem gastado com o quê? Alimentos, né? E você que está em casa se cuidando contra o coronavírus,
Tem gastado muito? A orientação é para priorizar as contas básicas e, com o comércio fechado, tomar cuidado, principalmente com as compras pela internet. É importante que a gente não afogue as nossas mágoas descontando em compras pela internet e aí de maneira um pouco abusiva ou sem aquele controle necessário acabe fazendo aquisições que não são interessantes nesse momento. Não estamos dizendo para não comprar pela internet, pelo contrário, este é o momento para a gente fazer esse tipo de aquisição, mas também com disciplina e com respeito ao nosso orçamento. As pessoas devem tomar cuidado com aparelhos ligados por muito tempo dentro de casa. O uso excessivo pode causar um aumento na conta de luz. O governador anunciou mudanças nas tarifas sociais da Copel e da Sanepar. Nós estamos ampliando a tarifa social de energia. Nós vamos sair de 165 mil famílias para 217 mil famílias. Serão 52 mil famílias a mais que vão ser beneficiadas, que não vão ter a obrigação de pagar a sua conta por 90 dias. Também, nesses 90 dias, não haverá corte da energia para famílias de baixa renda aqui no estado do Paraná. E também nós estamos suspendendo o pagamento da tarifa social por 90 dias para as pessoas de baixa renda e não vamos ter aí a Sanepar também não irá cortar a água dessas pessoas de baixa renda. Apesar dos problemas que podem surgir, os especialistas estão otimistas. A economia deve ter um impulso considerável quando terminar a quarentena. Teremos uma explosão de consumo, porque nós estamos represando uma série de consumos que poderiam ser feitos em tempos normais que agora não estão sendo feitos. O empresário, o profissional, precisa ficar muito atento para que no momento que as coisas se normalizarem, ele tenha condições de fazer um atendimento a esta demanda que será muito acima do seu normal, para que ele possa recuperar os prejuízos que a gente está tendo nesse momento. Muitos empresários estão preocupados com seus negócios. O que fazer? O advogado Josan Batistucci dá algumas dicas para você se reorganizar com a sua empresa. Confira. Olá, Sara, como vai? Tudo bem? Meu nome é Josan Batistucci, sou advogado, professor e quero tratar aqui com um tema muito importante. Assim como eu, muita gente está trabalhando em home office, né? Porém, a gente tem visto que pouco se tem comentado a respeito de algumas ferramentas jurídicas que pessoas cautelosas, diligentes podem tomar para evitar problemas maiores. Tem-se dito também que depois dessa crise vão haver mais pessoas falidas do que falecidas. Isto até pode ocorrer, principalmente para aquelas que não forem diligentes, que não forem realmente atentas com seus contadores, com seus advogados, aos procedimentos que são permitidos, por exemplo, na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial de Empresas. As empresas podem, por meio do judiciário, por meio desta recuperação judicial, criar algum plano de recuperação com diversas possibilidades. Esse plano pode durar até 2 anos e fazer com que empresas evitem chegar ao momento de quebra, de falência. Recuperação judicial de empresas, renegociação de dívidas com fornecedores, com seus clientes, realinhamento e a reinvenção dos negócios são fundamentais para passar e superar este momento e depois, quando a economia voltar, então poder efetivamente estar preparado para alavancar os seus negócios. Um grande abraço e até mais. Obrigada, Josan. A Tarobá quer ser a sua melhor companhia neste período de crise. Hashtag Fique em Casa na Tarobá. Você também pode fazer parte da nossa programação. Mande o seu vídeo no nosso WhatsApp 3315-1313. Conta pra gente o que você está fazendo em tempo de quarentena, como é que você está lidando com essa situação. A gente vai exibir a sua gravação aqui no Tarobá Cidade. E o casal londrinense há meses no Canadá, Guto Pagliarini e Renata Fugante, conta pra gente qual que é a recomendação do país em relação ao Covid-19. Olá, Tarobá, Sara, Londrina e região. Aqui são os londrinenses Guto e Renata. Estamos morando na região central do Canadá. Um país com aproximadamente 38 milhões de habitantes, que já computa quase 2 mil casos do Covid-19.
e 27 mortes, infelizmente. Entre as medidas de prevenção que o governo aplicou estão o fechamento das fronteiras, as escolas estão fechadas, as universidades, comércio em geral, algumas empresas também estão fechadas. A orientação para a população é ficar em casa por 15 dias. Serviços essenciais estão funcionando, mercados, farmácias. E a orientação, se precisar sair de casa, é manter o distanciamento social, entre 1,5 metro e 2 metros das outras pessoas. E o governo nos orienta, conforme a Organização Mundial de Saúde, manter a higienização das mãos, o uso de álcool gel e máscara, se for necessário. Aquele abraço para meus amigos Pé Vermelho e fiquem em casa. Tchau, um abraço. Tchau. Beijo, Guto. Beijo, Rê. Obrigada, viu? Um dos maiores lugares com maior concentração de brasileiros no exterior é Orlando, nos Estados Unidos. E é de lá que a enfermeira londrinense Vivian Gaidardi traz para nós mais informações atualizadas sobre o coronavírus. Os números têm aumentado bastante. Essa via atrás de mim, ela chama John Young Parkway, é uma das principais ruas que nós temos, avenidas, né, aqui em Orlando. Vocês veem que tem bastante carros, mas normalmente a quantidade de carros é bem maior do que a gente está vendo aqui. Logo atrás, ali vocês vão ver que tem uma outra rodovia que passa bem aqui, que é a rodovia que vai para Disney World. Essa rodovia a gente consegue ver um número de carros muito reduzido. Então, porque os parques da Disney estão fechados, toda a parte de estrutura artística e entretenimento, toda essa parte aqui de Orlando está fechada. Então, esses carros que a gente consegue ver aqui nessa rodovia porque muitas pessoas ainda estão trabalhando, né? E algumas pessoas indo aos supermercados, né? Então é por isso. A partir de segunda-feira que começa o homeschool, então as crianças vão começar a ter aulas em casa. Computadores são fornecidos pela escola, o que é muito bom. Algumas crianças que não têm acesso à internet vai ser fornecido pelo condado ao acesso à internet em casa. E todos os dias de segunda a sexta, das 10 da manhã às 2 da tarde, as crianças podem ir até as escolas e pegar o café da manhã e o almoço, que normalmente elas recebem na escola, a gente pode estar levando para casa, tá? Então eu vou ver se eu consigo trazer essas informações sobre o lanche para mostrar para vocês como é feito isso aqui direto de Orlando para as crianças, né, que estão indo para a escola, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem e continuem em casa. Até mais. Obrigada, Vivian. E você? Estava com viagem marcada? Fique de olho nesta dica da consultora de viagens, Dorem Faria. Oi, pessoal. Oi, Sara. Tudo bom? Eu sou a Dorem, sou consultora de viagem da Criativa Turismo e vim aqui falar sobre uma coisa muito, muito importante. Viagens. Estava com minha viagem marcada e faço o quê? Então vamos lá para algumas dicas. Sua viagem era agora para o finzinho de março ou para abril? Gente, já vamos pensar em remarcar, tá? A outra possibilidade é deixar esses valores como crédito para você poder utilizar em até 1 ano. Agora, sua viagem é maio, junho ou julho, espere mais um pouco, porque as regras estão mudando com muita frequência e todas elas para beneficiar o cliente. Então, vale a pena aguardar mais um pouquinho para tomar essas decisões, tá? Dorem, não vou viajar, não sei quando, não sei se eu vou poder e eu quero meu dinheiro de volta, E nesse momento nós interrompemos a nossa programação para o pronunciamento do governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Nós entendemos que o Paraná vai estar muito bem estruturado para fazer o enfrentamento do coronavírus. É importante registrar para a imprensa que desde que nós assumimos o ano passado, em janeiro, o secretário Beto Preto com a sua equipe começou um trabalho de descentralização da saúde. O que é isso? A saúde do Paraná ela ficava muito concentrada nos grandes centros ou muito em Curitiba. Isso fazia com que as pessoas tinham que se deslocar 300, 400, 500, 600 quilômetros, muitas vezes para fazer uma cirurgia não muito complexa,
né, uma cirurgia na parte ortopédica, uma cirurgia de vesícula, e isso desgastava muitas pessoas. Então, desde então, o secretário Beto Preto, com a sua equipe, com a nossa determinação, passou a fazer um projeto de descentralização da saúde, reforçando aquilo que as regiões do Paraná tinham já instaladas e eram pouco utilizadas. Uma das grandes parcerias que nós estamos fazendo e queremos, inclusive, ampliar isso, são com os hospitais filantrópicos. Hospitais filantrópicos, santas casas, que têm uma estrutura muito boa no Estado e que faltava ter essa relação mais próxima com a Secretaria e esse fortalecimento regional. Então, sem a gente ter sem ter essa informação do que ia existir o coronavírus no mundo, nós já estávamos fazendo essa descentralização para fortalecer a saúde regional e evitar que as pessoas tivessem que andar muitos quilômetros para ser atendida. Isso, neste momento, acaba nos ajudando muito, porque como esse trabalho começou lá atrás, nós já havíamos nos preparado também para a dengue, né, que também foi nós estamos uma epidemia muito forte de dengue, isso já estava sendo trabalhado, e agora acaba ajudando a fazer com que o Estado também esteja preparado para o enfrentamento do coronavírus. Nós vamos anunciar hoje a contratação de mais 300 leitos de UTI, então nós vamos dar um reforço muito grande para este momento que o Paraná vive, para enfrentar esses 90, 120 dias, e, obviamente, o Beto Preto, como uma autoridade na área de saúde, vai apresentar para os senhores e senhoras hoje esse mapa regional da saúde no Paraná para tranquilizar a população. Muitas vezes a pessoa em casa pode falar assim, mas só vai ter leito de UTI em Curitiba ou só em Londrina? Não, hoje a estrutura que nós montamos é uma estrutura regional, onde cada região do estado vai ter uma estrutura eficiente e capaz de poder atender a população com muita qualidade. Então, quero passar aqui para o secretário Beto Preto e depois, obviamente, nós vamos passar para os jornalistas fazerem as suas perguntas. E também a Celepar, nós vamos lançar aqui um aplicativo para mapeamento das pessoas que estão muitas vezes com algum tipo de sintoma, né, com febre. Isso vai ajudar também a ser uma assessoria para o trabalho da equipe de saúde. Então, vou passar aqui para o nosso secretário Beto Preto. Obrigado, governador. Agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui com os órgãos de imprensa, mais uma vez, que têm sido muito leais e distribuindo notícias verídicas, importantes para todo o estado do Paraná. Quero agradecer a presença aqui do Carlos Andrade, que é o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, secretário municipal de Saúde de Araucária, o Flaviano Venturim, que é o presidente da Federação das Misericórdias dos Hospitais Filantrópicos do Paraná, vice-presidente da Confederação Nacional dos Hospitais Filantrópicos. Queria aqui rapidamente passar alguns dados, dizer que estamos trabalhando neste momento com a regionalização, continuando a regionalização do serviço de saúde conforme a orientação do governador desde o início do mandato. Mesmo nessa crise, nessa epidemia, continuamos tentando adquirir serviços, comprar novos serviços de saúde, respeitando a lógica de espraiar, de espalhar por todo o estado do Paraná a possibilidade de ações e serviços de saúde. Não seria diferente nesse momento, porém é um momento de urgência, então nós temos que partir para o momento de ataque, de ação, e nesse momento de ataque, de ação, numa primeira etapa, nós tínhamos desenhado 200 novos leitos de UTI no Paraná. Eu queria chamar a atenção aqui do visor, do display. O material acho que já está com a equipe de imprensa, né? Nós temos aqui o display com as UTIs, os leitos de UTI que existem hoje em todo o estado do Paraná. São 3.603 leitos, entre leitos contratados ao SUS e leitos privados. 2.303 da rede SUS e 1.300 leitos de UTI na rede privada particular do estado, não contratados ao SUS. Destes 2.303, nós temos aí leitos de UTI neonatal, leitos de UTI pediátrica, alguns outros
algumas outras UTIs dedicadas, como, por exemplo, o Queimados, UTI com unidade coronariana. Desses 2.303 leitos do SUS no Paraná hoje, nós temos 1.315 leitos de UTI adulto e outros 943 leitos de UTI adulto privados. Pode passar. Quero dizer, aí o governador já antecipou, nós estamos contratando para ativação em 10 dias, equipamentos já estão sendo destinados para essas unidades, estão chegando lá, estão sendo montados nos hospitais da rede contratada, e por isso, mais uma vez, eu quero ressaltar a presença aqui do presidente Flaviano. Os nossos hospitais do Paraná, governador, são hospitais preparados, são hospitais que atendem as pessoas, já estão com as portas abertas, e temos uma rede de urgência e emergência em todo o Paraná, contratada, e nessa etapa, então, os hospitais que vão nos atender são os hospitais que já estão contratados pelo SUS em todo o estado. 317 novos leitos, nós tínhamos uma previsão nessa primeira etapa de 200 leitos, então quero dizer que em 10 dias podemos ter 317 leitos de UTI adulto sendo disponibilizadas se eventualmente a necessidade vier. Cada leito de UTI adulto leva mais ou menos a necessidade também de leitos de enfermaria dedicados para essa estratégia de atendimento do Covid-19. Então, nós temos aqui também um número nestes mesmos hospitais, na casa de 731 leitos de enfermaria dedicados, se necessário for, para o atendimento de pacientes que vão chegar aos hospitais. Já estão chegando, quero informar isso. Nós temos já alguns casos em que as pessoas são internadas e hoje aumentou muito, Central de Regulação, Central de Leitos pode falar sobre isso também, aumentou muito, primeiramente, a suspeita diagnóstica. Então, as síndromes respiratórias, de um modo geral, estão sendo encaminhadas para os hospitais como sendo suspeita de coronavírus. E a grande maioria será descartada ao longo da sua internação. Porém, também outras síndromes respiratórias graves, virais ou até bacterianas, elas vão acabar tendo uma melhora do quadro, na maioria dos casos, e outros não. Porém, é importante frisar que nós estamos garantindo exames para todos esses pacientes, mesmo dentro do ambiente hospitalar. Pode passar? A segunda etapa da nossa ação, ela é feita avaliando dia a dia o contexto da nossa curva de casos. Então, vocês têm, a imprensa principalmente, tem se habituado a ver aí as curvas lá da Itália, da China, de outros locais. Agora tem saído muito aí, muitos artigos já sendo escritos sobre a questão dessa curva em São Paulo, no Rio de Janeiro. A nossa curva ainda é mais baixa. Trabalhamos para ela não ter um pico e ela ter um platô mais baixo, que é com esse platô que nós conseguimos passar de maneira assim a ter menos traumas nesse processo. E principalmente, se conseguirmos fazer isso, vamos poupar muitas vidas aqui no Paraná. De forma geral, um cenário aí de 45 dias, nós temos a possibilidade também de contar com alguns outros hospitais, e aí nós entramos numa outra lógica, que é de fortalecer ainda mais os hospitais micro-regionais. Então, são hospitais de municípios que às vezes nem são a sede da micro-região de saúde, mas que tem a capacidade de alguns leitos de UTI instalados. Nós também temos essa capacidade de ampliar a contratação de leitos em mais 188 leitos, 450 leitos de enfermaria, pode passar, distribuídos ali por região, por macro-região, e esses dados da macro-região estão colocados aí para os nossos membros da imprensa. E a terceira etapa, entre 45 e 90 dias, a terceira etapa com mais 180 leitos e 430 de enfermaria. Nessa conta, entre o início e, se for necessário, ampliação, nós vamos ter entre 317 leitos agora, imediatamente em 10 dias, o total podendo chegar, não vou dizer 700, mas em torno de 650 leitos de UTI. Se nós temos hoje 1.303, né? 1.315 leitos de UTI adulto contratado hoje no estado, nós podemos partir deste número
para praticamente 2.000 leitos de UTI adulto. Inicialmente um aumento grande já, impactante, de mais quase 20%. Podemos chegar aí perto de 50% de novos leitos de UTI à disposição ao longo desse enfrentamento do Covid-19. É um esforço financeiro, um pouco com retaguarda do Ministério da Saúde, a grande parte proveniente aqui dos recursos do Tesouro Estadual. Colocamos isso desde o início para o governador, e o governador tem sido sensível de abrir a possibilidade de remanejamento de recursos. Os outros poderes também têm atuado desta forma. Estamos trabalhando junto com toda a equipe aqui do governo, com o secretário Guto Silva, com toda a equipe da área econômica e principalmente sob os auspícios do governador Ratinho Júnior, no sentido de fazer com que outros poderes também possam colaborar com fundos que estavam parados, esperando decisões judiciais. Talvez nesse momento nós tenhamos um aporte de recursos que vai nos garantir estas ações. Quero dizer que, além disso, trabalhamos com a hipótese de um reforço nas ambulâncias de transporte, principalmente para os pacientes que tiverem casos positivos do Covid-19. E dois outros assuntos, acho que tem mais um? Não, é o último esse aqui. João, tem mais um? Não? Queria fazer um comentário, frisando aqui a nossa posição de continuar atendendo às demandas epidemiológicas desse processo todo. Ontem já fizemos uma webconferência com secretários municipais de saúde. Nós temos dificuldades, as maiores possíveis, porque muitas coisas no Paraná são operacionalizadas no âmbito dos municípios. Recebemos recursos, e quero anunciar recursos do Ministério da Saúde a partir da portaria 395, de 16 de março, que visa pagamento extra de recursos para média e alta complexidade. São 23 milhões de reais para o governo do Estado. Desses 23 milhões, 9 milhões vão ser repassados aos municípios de gestão plena. Então, principalmente o município de Curitiba será aquinhoado aí com mais de 5 milhões de reais. Depois temos Londrina, Maringá, Apucarana, Pato Branco, Araucária. Todos esses municípios vão receber recursos relacionados. E a partir de ontem, aliás, no dia 23, segunda-feira, tivemos mais recursos do governo federal, que remontam a 32 milhões de reais. Esses 32 milhões de reais têm um per capita de R$ 2,00 por habitante para dividir entre todos os municípios do Paraná, e 84 centavos por habitante para o Fundo Estadual de Saúde. Então, esses recursos também serão cambiados diretamente para esse enfrentamento do Covid-19, principalmente para pagamento desses novos leitos que estão sendo contratados. Por fim, antes de colocar essa questão epidemiológica como importante, quero dizer que nós estamos vendo o enfrentamento dessa epidemia, dessa pandemia, ser montada em diversas estruturas, fora de hospitais. Eu reputo que todas as iniciativas são válidas, mas eu quero chamar a atenção para a rede contratada no Paraná. A rede de hospitais contratada no Paraná é uma rede que vem dando suporte, vem passando pela luta toda ao longo do tempo, junto com a gestão do Estado e com a gestão dos municípios. Então, quero ressaltar o papel dos hospitais do Paraná, ressaltar o papel de quem trabalha nesses hospitais. Para você montar um novo leito de UTI, tem que ter a necessidade da rede de gases, tem que ter a necessidade de pessoal, recurso humano treinado na ponta. UTI não é para... Esse foi o pronunciamento oficial do governo do estado do Paraná. A gente vai para o intervalo rapidinho, você não sai daí. Daqui a pouquinho tem muito mais. Vai mandando seu vídeo para a gente com a hashtag Fique em Casa na Tarobá pelo WhatsApp 3315 1313.